Uma operação da Secretaria da Fazenda flagrou 163 empresas fantasmas atuando aqui em Alagoas, além de descobrir empresas idôneas que foram vítimas, inclusive, de golpe. O repórter Tiago Correia tem as informações. A situação é bem preocupante. Só para se ter uma ideia, aqui em Alagoas, a Secretaria da Fazenda vem em uma ação fiscal constante e só nesses primeiros 6 meses de 2019 foram 163 empresas que são as chamadas empresas noteiras. Elas são fundamentais para que esse esquema aconteça de forma fraudulenta, lesando muita gente, principalmente lesando a todas as pessoas, porque é um dinheiro de arrecadação de imposto que deveria estar sendo direcionado. Para a gente poder falar sobre essa ação e sobre esse problema, a gente está aqui com o Francisco Suragi, ele que é superintendente especial da Receita Estadual. Essa ação, isso já vem de muito tempo, mas essa ação desse ano detectou 163 empresas. É um número elevado, né? Exatamente. 163 empresas sediadas aqui no estado de Alagoas. Essa é uma ação onde todos os estados da federação, numa força-tarefa, estão compartilhando informações. O que acontece com essas empresas noteiras? São empresas que vivem exclusivamente de vender crédito, exclusivamente de lesar o fisco, exclusivamente de lesar aquele contribuinte que paga seus impostos. Por exemplo, são empresas que não existem. São empresas, essas 163 empresas, por exemplo, em Alagoas, foram todas visitadas. Todas são em locais inexistentes. Todas são empresas que, de fato, não existem. Essas empresas, elas recebem uma suposta mercadoria e revendem uma suposta mercadoria. Isso tudo no plano hipotético. Mas, na verdade, a mercadoria sequer transitou no estado de Alagoas. Nós temos um setor, a chefia de operações estratégicas, que, como o próprio nome diz, ela foge um pouco do habitual. Porque operações como essa dessas empresas noteiras, ela tem cara de regular, ela tem cheiro de irregular, mas ela está completamente irregular. Porque, primeiro, os sócios ou são laranjas, as empresas inexistem, a mercadoria em si não existe. E aí a Secretaria da Fazenda começa a refinar, junto com outros estados da federação, seus sistemas de controle. O que é que as pessoas podem fazer para denunciar essa situação, ou que acabaram sendo lesadas por algum motivo? O que é que elas precisam fazer para se regularizar? Até porque se elas não fizerem isso, também podem ter tributos a pagar de compras e que efetivamente nunca fizeram, né? Dois personagens são importantíssimos nessa cruzada contra os sonegadores. Primeiro é o cidadão. O cidadão é o nosso principal agente de fiscalização. Através da cidadania fiscal, é ele pedindo a nota, é ele se falando do nosso 0800 284 1060, denunciando quem não emite a nota, denunciando aqueles que não cumprem com suas obrigações tributárias, tanto a principal quanto a acessória. E também o próprio contribuinte. O contribuinte, ao comprar de um fornecedor, ele não deve aceitar produtos sem nota, produtos cuja origem seja desconhecida, produtos, por exemplo, meu fornecedor foi do estado A, mas a nota veio de um estado B. Isso é indício de uma prática delituosa. Como disse, é preciso que tanto o cidadão como o próprio comerciante se juntem para a própria Secretaria da Fazenda, ao estado de Alagoas, nessa cruzada. Tá ok, Francisco, muito obrigado. Aqui em Alagoas a gente conseguiu conversar com um empresário que passou por isso, na verdade, que está passando por essa situação. Ele descobriu, graças ao seu departamento, que a empresa dele estava sendo utilizada para essas vendas e teve que informar aqui a secretaria para poder não pagar a tributação. Vamos acompanhar o caso. Kennedy, ao todo, quantas notas você identificou que estavam sendo emitidas com o seu CNPJ sem você nunca ter recebido a carta? Até o mês de julho, nós identificamos de fevereiro do ano passado até o mês de julho, com origem no estado do Pará, 71 notas fiscais. O valor delas é alto e a tributação que incidiria sobre vocês também é altíssima, né? Supera o valor de R$2 milhões as notas emitidas contra a gente, e essa tributação para nós, que teria que pagar tanto o imposto de fronteira como o da venda, supera em mais de R$500 mil o valor. Você só detectou isso porque você tem um departamento extremamente organizado que faz esse acompanhamento. Porque muita gente que não tem essa estrutura pode se dar muito mal nessa situação, né?
A nossa empresa, o setor fiscal nosso, todo no dia seguinte de manhã, ele entra no F-System ou no site da Receita Federal Estadual, ou no do Rio Grande do Sul, que também aqui disponibiliza, e nós vemos todas as notas eletrônicas que são emitidas contra as nossas empresas diariamente. O que o empresário tem que fazer para constatar isso e dar os passos corretos para resolver essa situação? Nós precisamos tanto acompanhar o que nós fazemos, bem como a que emite com a gente. Então, precisa ter um contador treinado para fazer a pergunta e treinar. Lógico, na empresa pequena tem mais dificuldade, mas os contadores também estão fazendo a varredura, se não diária, que é o nosso caso, que são 5 empresas e diversas notas são emitidas por dia, mas em empresas menores que os contadores façam as consultas pelo menos mensal para saber se aquelas notas existem, pergunta ao dono da empresa se elas têm. E você, dono da empresa, cobra seu contador ou você mesmo desenvolva. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, você que é empresário, principalmente, para não cair em golpes, basta seguir atentamente essas recomendações, essas orientações, que aí tudo vai ser resolvido. O segredo de tudo é organização. Reportagem, Tiago Correia.